O penúltimo vídeo da resolução do guião de preparação para o Exame Nacional de Matemática. Neste vídeo vamos centrar-nos no tema de números complexos. Portanto, vamos passar aqui um bocadinho de forma geral sobre o que eu acho ser o principal para o Exame Nacional. No entanto, tal como foi o resto da resolução do guião, portanto, eu passei por alguns temas. Claro que a resolução deste guião pressupunha que vocês já tinham feito um estudo mais aprofundado da matéria e agora estamos apenas a fazer algumas revisões e a salientar alguns aspectos que podem ser importantes, mas não invalida de todo vocês terem feito aqui uma resolução de exames nacionais, provas modelo, ou seja, isto não irá, ou seja, é só um complemento, está bem? Portanto, espero que antes de terem feito este guião também já tenham feito o vosso próprio estudo vamos então avançar aqui para a resolução destes exercícios. Exercício 44. O conjunto temos C, conjunto de números complexos. 6 de Z é um número complexo tal que mostra que Z é igual a 2. Então aqui vamos ter que trabalhar algumas das propriedades aqui associada neste caso, ao módulo. Uma propriedade que nós gostamos muito aqui para as demonstrações é que módulo Z ao quadrado é igual a Z vezes o conjugado de Z e é isso que nós vamos aqui utilizar. Portanto, vamos começar então, vou só passar aqui a expressão e vamos ter que trabalhar, neste caso, com os dois membros em simultâneo, porque se trata de uma desigualdade. Portanto, quando é uma igualdade, vocês podem trabalhar apenas um membro e mostrar por equivalência e mostrar por igualdade que vai dar origem ao segundo membro, mas quando trabalhamos com demonstrações que são desigualdade, vão ter que trabalhar com os dois membros em simultâneo e demonstrar por equivalência. Então, sendo assim, isto fica 1 mais Z vezes conjugado de 1 mais Z, mais 1 menos Z vezes conjugado de 1 menos Z, portanto, utilizando ali aquela propriedade que eu coloquei de lado. Agora, vamos aplicar as propriedades do conjugado, portanto, fica o conjugado de 1, que é 1, mais conjugado de Z, e depois ali fica conjugado de 1, também é 1, e aqui fica conjugado de Z, porque nós não sabemos quanto é que é. Eu ali, sem querer, pus um quadrado por alguma razão, mas não tem. Agora, propriedade distributiva aqui fica 1 mais conjugado de Z mais Z conjugado de Z. Fazendo aqui também a propriedade distributiva, fica 1 menos conjugado de Z menos Z mais Z conjugado de Z. Há aqui alguns termos que vão aqui a simplificar e vai sobrar 2 mais 2Z conjugado de Z menor ou igual que 10. Ou seja, vai dar 2 conjugado de Z menor ou igual que 8, ou seja, vai dar Z conjugado de Z menor ou igual que 4. E agora posso voltar a utilizar aqui a mesma propriedade, mas agora aqui no sentido contrário, ou seja, fica módulo de Z ao quadrado, e como o módulo de Z é sempre maior ou igual que 0, então acabamos por, em módulo, isto ficar menor ou igual que 2, que era isso que nós queríamos mostrar. Exercício 45. Na figura ao lado estão representadas no plano complexo as imagens geométricas dos números complexos W, Z1, Z2, Z3 e Z4. Qual é o número complexo que pode ser igual a menos 2i vezes W? Então, aqui o que eu normalmente vos aconselho é trabalhar ou seja, passar o menos 2i para a forma trigonométrica, e isto fica 2 vezes menos i vezes W, ou seja, fica 2 vezes e de i de menos π sobre 2 vezes W, e trabalhar isto através das transformações geométricas. Ou seja, este 2 significa que há um aumento da distância do W em relação à origem. Isto é o que nós chamamos de ser uma homotetia de razão 2. Não precisam estar preocupados com os nomes, ou seja, aqui a ideia é, se nós temos, eu vou tentar explicar aqui em termos de comprimentos, ou seja, se o W está aqui situado e se fizerem agora o dobro desta distância, ok, vamos ver se consigo aqui pôr mais outro traço, ok, vamos duplicar esta distância, por isso o dobro do W ficava situado mais ou menos ali, está bem? Depois de já termos aqui o dobro do W, nós precisamos de fazer uma rotação de 90 graus no sentido negativo, por estar negativo.
no sentido contrário aos ponteiros, ou seja, no sentido, na verdade, dos ponteiros do relógio, que é o sentido que é o que normalmente nós não utilizamos. Então vamos pensar, se eu rodar 90 graus no sentido negativo, ele vai encaixar praticamente ali no meu Z4. Por isso, rodamos aqui o W no sentido negativo, então ficaria ali. Ou seja, então chegamos à conclusão que depois de fazer estas duas transformações ao W, vamos obter o Z4. Ok. Vou já, se calhar, passar aqui um bocadinho para baixo, de certeza que vamos precisar aqui um bocadinho mais de espaço. Então, em C, 46, em C conjuntos números complexos, considera o Z, determina os valores de θ que pertencem a este intervalo, dos quais Z é imaginário puro. Então, como eu vou trabalhar na forma trigonométrica, Z ser um imaginário puro significa que, se pensarmos aqui na circunferência trigonométrica, ele tem que pertencer aqui ao π sobre 2, mas também pode pertencer aqui ao menos π sobre 2. Então, como temos duas possibilidades, podemos escolher apenas uma delas e juntar aqui mais kπ. Então, eu posso dizer que Z é imaginário puro se e só se o seu argumento for da forma π sobre 2 mais kπ. Tenho esta parte muito bem resumida no guião, caso precisam de recordar. Agora, como o meu objetivo é trabalhar na forma trigonométrica, eu vou ter que escrever o Z na forma trigonométrica. Então, vamos lá copiar para aqui a expressão do Z. E para passar para a forma trigonométrica, vou ter que simplificar aqui, vou aqui em cálculo auxiliar, vamos dividir o 19 por 4. Ao fazermos 19 a dividir por 4, vamos descobrir qual é o resto desta divisão. Portanto, como dá 4,75, significa que i elevado a 19 é como se fosse i elevado a 3, ou seja, é menos i. Então, sendo assim, vai dar menos 2 mais 2 vezes menos i, isso a dividir por raiz quadrada de 2 é i de θ, ou seja, fica menos 2 menos 2i, a dividir por raiz quadrada de 2 é i de θ. Agora, a seguir, o que vamos fazer aqui vai ser converter o que está no numerador desta fração para a forma trigonométrica. Então, agora, aqui em cálculo auxiliar, vamos calcular o módulo de menos 2 menos 2i, que fica raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ou seja, fica 4 mais 4, que vai dar 2 raiz de 2, ou raiz de 8. Depois vamos localizar o afixo deste número complexo, que se encontra no terceiro quadrante. Para me auxiliar no cálculo do argumento, eu vou determinar a tangente e chego à conclusão que vai dar 1. E então o meu argumento para o menos 2 menos 2i, como ele tem que estar situado no terceiro quadrante, eu vou dar, segundo a orientação do argumento principal, então vai ficar menos π mais π sobre 4, porque é um ângulo de terceiro quadrante em que a tangente vai ser igual a 1, ou seja, vai ficar menos 3π sobre 4. Não é o único argumento que seria possível aqui. Então agora aqui vamos juntar, fica 2 raiz de 2 menos 3π sobre 4, a dividir por raiz de 2 é i de θ. Isto vai simplificar, vai dar 2 e agora utilizamos aqui a divisão na forma trigonométrica, que acaba por ter que ser subtrair os argumentos. Então agora vou utilizar aquilo que escrevi, já tinha escrito em cima, ou seja, que eu preciso que o z seja um imaginário puro. E então ou seja, se z é imaginário puro, se e só se o seu argumento for da forma π sobre 2 mais kπ, então agora vamos pegar no argumento que nos deu que era menos 3π sobre 4 menos θ, ok? Vamos buscar aqui em cima. Igualamos isto ao π sobre 2 mais kπ e vamos vamos resolver isto em função de θ. Então vai ficar π sobre 2 mais 3π sobre 4 mais kπ, com k pertencente a z. Ou seja, vai ficar π sobre 2, então, mais 3π sobre 4, portanto, vai ficar 5π sobre 4, mas como vai ficar o sinal negativo, dá menos 5π sobre 4, menos kπ, com k pertencente a z.
Agora, como eu quero descobrir o θ, eu vou buscar ali o meu intervalo, que ele é de 0 a 2π. Então, se o θ tem que pertencer ao intervalo fechado de 0 a 2π, então agora, por exemplo, para k igual a 0, ora bem, não dá, porque dá negativo. Mas se eu substituir por k igual a menos 1, vai ficar menos 5π sobre 4 mais π, ou seja, vai-me dar o θ como sendo, vai ficar menos π sobre 4, que também não pertence, mas já estou mais perto de chegar dentro do intervalo, ou seja, agora menos 5π sobre 4 mais 2π vai ficar 3π sobre 4, e já está aqui muito no limite do intervalo, porque este intervalo, no fundo, está no limite do intervalo? Não, peço desculpa, vai dar, eu posso ir até 8π sobre 4. Então vamos testar aqui o k igual a menos 3. Então, para k igual a menos 3 fica menos 5π sobre 4 mais 3π, e isto vai dar 7π sobre 4. Então, agora sim é que já estou perto do limite do intervalo, estas duas soluções dão, então o meu conjunto de solução, ou seja, os meus valores de θ, são o 3π sobre 4 e o 7π sobre 4. Como a pergunta também era determinar os valores de θ, portanto faz sentido que se fosse mais do que 1. 47. Seja C o conjunto de números complexos, considera Z1 e Z2, determina sem utilizar a calculadora o menor número natural tal que Z2 é um número real negativo. Ok, para este ser um número real negativo, então vamos pensar na circunferência aqui, para ser um número real negativo tem que estar deste lado, então só quando der uma volta completa é que volta a ser igual a um número negativo real. Então eu preciso que para o Z2 elevado a n ser um número real negativo, portanto, então, ou se isso ou se, o argumento do Z2 elevado a n tem que ser da forma π mais 2kπ. Ok, só que agora vamos ter que fazer aqui algumas simplificações. Vamos começar com o Z1, então Z1 é 1 mais raiz de 3i, a dividir por 2 mais i elevado a 22. Então, aqui em cálculo auxiliar, 22 a dividir por 4. Ora bem, fazendo aqui a divisão vai dar 5,5. Como dá aqui parte decimal 0,5, então i elevado a 22 é i ao quadrado, que dá menos 1. Então fica 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i menos 1. Ou seja, fica 1 meio mais raiz de 3 sobre 2, na verdade, menos 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2i. Agora, para o Z2, ele fica menos 2 dividido por i, z de 1, ou seja, vai ficar menos 2 a dividir por i, aqui podemos pôr menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Multiplicando tudo por 2, fica menos 4i, aqui i menos 1 mais raiz de 3i, ou seja, fica menos 4 a dividir por menos i mais raiz de 3i ao quadrado. Então fica menos 4 a dividir por menos i menos raiz quadrada de 3. Como ficou tudo negativo, posso trocar o sinal a tudo. Aqui é i. E agora vamos fazer a divisão. Portanto, vamos fazer aqui a multiplicação pelo conjugado. Portanto, aqui fica o caso notável. Ou seja, vai ficar 4 raiz de 3. Então, para já até vou deixar assim, sem 4 raiz de 3 menos i. E aqui fica 3 mais 1. Ou seja, vai ficar 4 raiz de 3 menos i, menos i, a dividir por 4, ou seja, fica raiz de 3 menos i. Como eu quero trabalhar na forma trigonométrica, portanto, eu vou ter que agora converter este resultado que me deu agora aqui no final para a forma trigonométrica. Portanto, então agora faço o módulo de Z2, que é raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que dá 3 mais 1, ou seja, vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. O afixo deste número complexo está situado no quarto quadrante. Relativamente à tangente, fazemos menos 1 a dividir por raiz de 3, ou seja, dá, racionalizando,
menos raiz 3 sobre 3, e agora eu preciso de um ângulo que esteja situado no quarto quadrante e cuja tangente dê menos raiz de 3 sobre 3, e então pode ser o menos π sobre 6. Então aqui vai dar 2 é de I de menos π sobre 6. Agora, eu preciso do z de 2 elevado a n, então vamos precisar do 2 é de I de menos π sobre 6 elevado a n. Aplicando a fórmula de Moivre, fica 2 elevado a n. Aqui também vai ficar elevado a n, que acaba por ser potência do potência, daí na fórmula fica menos π sobre 6 vezes n. Portanto, o que eu preciso agora, para além de descer aqui um bocadinho o exercício, se calhar mais um bocadinho, é de voltar aqui ao meu raciocínio. Eu sei que o argumento tem que ser da forma π mais 2kπ. Então, argumento de z de 2 elevado a n para ser da forma π mais 2kπ, vai ficar que menos π sobre 6 vezes n é da forma π mais 2kπ, e portanto posso tirar π, posso dividir todos por π e fica menos n sobre 6 é igual a 1 mais 2k. Multiplicando todos por 6 fica 6 mais 12k, e trocando os sinais fica menos 6 menos 12k com k pertencente a z. Como nós estamos à procura do menor número natural, então podemos atribuir valores a k, ou seja, se eu substituir por k igual a menos 6, não dá um número natural. Se eu substituir por k igual a 1, ou qualquer k positivo, não vai dar números naturais, porque vai ficar sempre tudo negativo, mas se eu substituir o k por menos 1, vai dar 6. A partir daqui, para além deste ser um número natural, este será o menor, porque a partir daqui vai dar sempre maior do que 6. Então, o número que estávamos à procura era do 6. No exercício 42 diz, em C, conjuntos números complexos, verifica que Z1 e Z2 são raízes quartas do mesmo número complexo, determina esse número apresentando na forma algébrica. Ora bem, ele pede para mostrar que Z1 e Z2 são raízes quartas do mesmo número complexo. Eu vou chamar esse número complexo W. Então, eu quero mostrar que Z1 é raiz de índice 4 de W e que, ao mesmo tempo, Z2 é raiz de índice 4 de W. Que é o mesmo que mostrar que Z1 à quarta dá W, ou seja, Z2 à quarta também tem que dar W. Como o W é o mesmo, então, no fundo, nós vamos mostrar que Z1 à quarta é o mesmo que ter Z2 à quarta. Então, vamos mostrar isso, ou seja, vou começar com o Z1 elevado a 4, que vai dar 1 mais I elevado a 4. Eu vou converter aqui em cálculo auxiliar o 1 mais I para a forma trigonométrica. Portanto, fazemos aqui o módulo, que dá raiz de 2. Depois, o 1 pertence ao primeiro quadrante e a tangente, dividindo 1 por 1, dá 1. E, portanto, o argumento de 1 mais I seria π sobre 4. Aqui um ângulo de primeiro quadrante em que a tangente dá 1. E agora, passando aqui para a forma então trigonométrica, já posso mais facilmente fazer o raiz de 2 à quarta e aqui o E de I de 4π sobre 4. Raiz de 2 à quarta é como se fosse raiz de 2 ao quadrado, aqui é E de Iπ, ou seja, vai dar 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Agora, vamos ter que calcular também o Z2 à quarta. Então, vamos fazer aqui Z de 2 à quarta, fica o Z2 que é raiz de 2 é de I de 3π sobre 4 elevado a 4, que fica raiz de 2 elevado a 4 é de I de 3π sobre 4 vezes 4, que é raiz de 2 ao quadrado é de I de 3π. Ou seja, fica 2 ao quadrado, o 3π é como se fosse 2π mais π. Podemos tirar a volta completa e fica 4 é de I π. Ou seja, 4 vezes menos 1, que dá menos 4.
Então está provado que eles dão iguais e ao mesmo tempo chegamos à conclusão que o nosso W é menos 4. Então a resposta é que W seria menos 4. E era para apresentar na forma algébrica. No exercício 49 diz: considerem C conjuntos de números complexos este de Z. O número Z é uma das raízes cúbicas de um certo número complexo W. Determina as restantes raízes cúbicas de W e apresenta-as na forma trigonométrica. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos converter o Z que me dão para a forma trigonométrica e depois avançamos a partir daí. Então vamos aqui a cálculo auxiliar. Fazemos 18 a dividir por 4. Então 18 a dividir por 4 dá 4,5. Uma parte decimal é 0,5. Então eu posso dizer que I elevado a 18 é o mesmo que ter I elevado a 2, que é menos 1. Ok, então agora vai ficar 4. Entretanto, eu já vou fazer aqui a multiplicação pelo conjugado. E vou substituir este por menos 1. Fica 4, 1 mais I. Aqui vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 4. Que vai dar 4, 1 mais I a dividir por 2. Ou seja, dá 2, 1 mais I menos 4, que dá 2 mais 2I menos 4, ou seja, menos 2 mais 2I. Agora, vamos converter isto para a forma trigonométrica. Vou só baixar aqui um bocadinho, se calhar por isto um bocadinho mais direito, que não sei porque fui na diagonal. Pronto. E agora, vamos então converter, por isso o módulo de Z é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 4 mais 4, que dá 2 raiz de 2. O menos 2 pertence ao segundo quadrante. A tangente é 2 sobre menos 2, que é igual a menos 1. Ou seja, o argumento de Z, portanto, preciso de um ângulo do segundo quadrante em que a tangente dê menos 1. Portanto, será π menos π sobre 4, por exemplo. Pode ficar 3π sobre 4. E, portanto, o meu Z ficava 2 raiz de 2 é de I de 3π sobre 4. Agora, esta é uma das raízes, a 3π sobre 4, e reparem que pelo fato de ser as raízes de um número complexo, e pelo fato de ser, neste caso, uma das raízes cúbicas do meu número complexo, eu posso, sei que as raízes cúbicas vão ser vértices de um triângulo equilátero. E já sei que esta está situada no 3π sobre 4, ou seja, está situada no segundo quadrante, ou seja, isto é π sobre 4, 2π sobre 4, por isso ela está aqui alguns no 3π sobre 4. E depois eu teria que, mais ou menos, claro que eu não estou a fazer isto de forma de todo rigorosa, mas a partir daqui nós conseguiríamos então imaginar que teríamos um tal triângulo equilátero centrado na origem do referencial, só para termos aqui uma noção de como é que é a construção geométrica das raízes cúbicas. Então significa que este aqui que eu desenhei representa o meu Z e nós queremos as restantes raízes cúbicas e queremos apresentá-las na forma trigonométrica. Então se este é o Z, significa que, em primeiro lugar, a rotação entre as raízes está aqui estabelecida, ou seja, este ângulo ao centro é da forma, vou chamar aqui alfa, é da forma 2π sobre 3. Então eu vou chamar aqui Z1 e Z2 às restantes raízes. Então eu posso dizer que para chegar a Z1 eu tenho que fazer Z e agora tenho que rodar para trás, menos 2π sobre 3. Então vai ficar 2 raiz de 2 é de I 3π sobre 4 e ao 3π sobre 4 subtraímos 2π sobre 3. Então fica 2 raiz de 2 é de I de... Agora fazendo aqui a conta vai dar π sobre 12. Agora, para descobrir a Z2, posso fazer a partir de qualquer uma delas. Então, eu vou fazer a Z2 a partir da Z. Portanto, então, neste caso, eu quero a partir da Z rodar para a frente 2π sobre 3. E, portanto, fica 2 raiz de 2 é de I de ao 3π sobre 4. Vamos somar 2π sobre 3.
Então, 3π sobre 4 mais 2π sobre 3 vai dar 17π sobre 12. E temos então aqui, na nova forma trigonométrica, as nossas restantes raízes do nosso número complexo W. No exercício 50, diz-nos, na figura ao lado está representado no plano complexo um polígono regular. Nós conseguimos definir que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um n-ágono, o que significa que o ângulo de rotação ao centro é da forma 2π sobre 9, ou seja, de raiz para raiz rodamos 2π sobre 9. Sabemos que o vértice A tem de coordenadas 0, menos 3, o que significa que eu posso definir o número complexo associado ao A como sendo 3, que é a sua distância à origem, e ele está situado na parte negativa do eixo imaginário, por isso o seu argumento pode ser da forma 3π sobre 2. E a pergunta é qual dos números complexos seguintes tem por imagem geométrica o vértice F? Então agora, a partir do A, eu posso rodar para trás, e para andar para trás nós vamos andar 4 vezes este ângulo. Então eu posso dizer que para chegar ao número complexo associado ao F, eu tenho que ir ao número complexo associado ao A e tenho que rodar 4 vezes, no sentido negativo, o menos 2π sobre 9. Portanto, fica 3e de I de 3π sobre 2, menos 8π sobre 9. E agora, fazendo o cálculo, vai dar 11π sobre 18. Por isso, fica a opção B. Agora, se tivessem começado aqui por outro ângulo, por exemplo, imaginem por 3π sobre 2, em vez de 3π sobre 2, pusessem menos π sobre 2, poderia não vos dar diretamente a solução 11π sobre 18, mas não se esqueçam que, desde que haja uma diferença de rotações completas, estaria correto na mesma. Por isso, vocês experimentem depois, ao valor que vos deu, vocês somarem 2π ou subtraírem 2π para conseguirem chegar a uma das opções. Ora bem, no exercício 51, diz-nos em C, conjuntos números complexos, seja Z1 e Z2, sabe-se que as imagens geométricas dos números complexos Z1 e Z2 são vértices consecutivos de um polígono regular de n lados. Ou seja, então estamos a dizer que o argumento do Z2 menos o argumento do Z1 vai ser da forma 2π sobre n. Então, vamos precisar descobrir o argumento de cada um destes números complexos. Por isso, vou começar por escrever o Z1 da forma trigonométrica. Então, para isso, eu vou ter que começar por escrever vamos fazer aqui em cálculo auxiliar. Por isso, fazemos o módulo de 1 mais i, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. O 1 pertence ao primeiro quadrante e calculamos a tangente, que vai ser igual a 1. Então, precisamos de um argumento para o 1 mais i, que esteja situado no primeiro quadrante e que dê tangente igual a 1. Então, isto vai ficar raiz de 2 é de i π sobre 4 elevado a 6, que dá raiz de 2 elevado a 6 é de i de 6π sobre 4, que é o mesmo que ter aqui raiz de 2 ao quadrado ao cubo, é de i de 3π sobre 2, ou seja, vai ficar 2 ao cubo é de i de 3π sobre 2, por isso vai dar 8 é de i de 3π sobre 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o Z2, vamos também escrevê-lo na forma trigonométrica, 8i a dividir por e de i de menos 6π sobre 5. 8i é mais fácil na forma trigonométrica para passar, portanto é 8 é de i de π sobre 2. Aqui é como se fosse 1 é de i de menos 6π sobre 5. Então dividimos os módulos, ou seja, 8 a dividir por 1 dá 8. E vamos subtrair, que é como quem diz somar, aqui neste caso por causa dos menos, vamos somar os argumentos. Ou seja, vai dar 17π sobre 10. Então agora, utilizando a relação que eu escrevi em cima, o módulo de 3π sobre 2, vou escrever pela ordem, né, até que eu coloquei, por isso vamos pôr primeiro então o 17π sobre 10, menos o 3π sobre 2, em módulo tem que ser igual
a 2π sobre n. Então, fazendo ali a conta, vai dar π sobre 5, e já sem o módulo. Tinha que ser igual a 2π sobre n. Os π's vão cortar. Então, 1/5 tem que ser igual a 2 sobre n. E então chegamos à conclusão que o polígono que tínhamos era um polígono de 10 lados. Vamos ao último exercício aqui de revisão de números complexos e diz o seguinte: em C, conjuntos de números complexos, considera o número complexo que nos é dado, determina a área do polígono cujos vértices no plano complexo são as imagens geométricas das raízes quartas de Z. Ok, então para conseguir calcular as raízes quartas de Z, primeiro vamos ter que simplificar. E mais uma vez, para podermos simplificar, pelo menos ali, o menos 1 e menos i elevado a 8, vamos ter que passar o que está ali dentro para a forma trigonométrica. Então, em cálculo auxiliar, vamos tratar disso. Fazemos o módulo, que fica raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 2. Menos 1 pertence ao terceiro quadrante. Se formos fazer a tangente, vai dar 1, mas nós precisamos de um ângulo de terceiro quadrante em que a tangente dê 1. Então, eu vou usar o menos π mais π sobre 4, ou seja, vou usar o menos 3π sobre 4. Então, significa que, voltando aqui ao meu z, ele vai ficar raiz de 2 é de i de menos 3π sobre 4 elevado a 8. E aqui embaixo fica é de i de 2π sobre 8. E aqui o e de i de 5π sobre 2 pode ser escrito como 2π mais π sobre 2 e, portanto, tiramos a volta completa. Aqui vai ficar raiz de 2 elevado a 8 e aqui multiplicando fica menos 3π sobre 4 vezes 8. A dividir, aqui embaixo posso reduzir, fica π sobre 4 e aqui fica só π sobre 2. Raiz de 8, de raiz de 2 elevado a 8 é como se fosse raiz de 2 ao quadrado elevado a 4. E aqui vai ficar menos 3 vezes 8 a dividir por 4, que reduzindo vai dar menos 6π, a dividir por e de i de π sobre 4. Ou seja, vai dar 2 elevado a 4, o 6π fica no mesmo sítio que o 0. Portanto, aqui vai começar por dar 16 e podemos fazer aqui a divisão, portanto, ou seja, 0 menos π sobre 4, para depois multiplicar pelo π sobre 4. Ou seja, vai ser igual a 16, eu vou só confirmar se não me enganei ali nenhuma conta, ok? Vai ficar 16 é de i de menos π sobre 4 mais π sobre 4, ou seja, 16 é i de 0. Ok, então já temos o nosso z e agora vamos calcular as raízes quartas de z. Para isso vamos aplicar uma das fórmulas do Moivre, ou seja, vai ficar raiz de índice 4 de z, do módulo de z, e aqui fica o 0 divide em 4 partes e o ângulo ao centro também divide em 4 partes e o k só pode ser 0, 1, 2 e 3. Então vai ficar 2 é de i de π sobre 2 e o k então pode ser 0, 1, 2 e 3. Portanto, temos então 4 raízes, a z0 que vai ser 2, aqui esqueci do k, 2 é i de 0, a z1, quando substituirmos o k por 1, fica π sobre 2, a z2, que é 2 é de i de π, e a z3, que é 2 é de i de 3π sobre 2. O nosso objetivo era calcular a área do polígono que era formada por estas raízes.
Vou só fazer aqui o desenho. E então vamos ver que as nossas raízes vão estar situadas aqui, uma neste, ou seja, o Z0. Depois temos o Z1, tudo à mesma distância de origem, o Z2 e o Z3. Ou seja, se eu desenhar aqui, ele fica mais ou menos assim. Não sei porque é que aquele lado ficou com uma cor diferente. Ok. Então significa que está identificado como é que é o polígono e sabemos que a distância origem é 2, por isso a partir daqui posso calcular o teorema, por exemplo, através do teorema de Pitágoras. H ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 4 mais 4. H será mais ou menos raiz de 8, mas como só estamos a trabalhar com números positivos, para os comprimentos, fica só raiz de 8. Então, a área vai ser raiz de 8 ao quadrado, que dá 8. Espero que este resumo tenha sido, e estes exercícios tenham sido úteis. Falta-nos só mais um vídeo para fazermos a última revisão, que é sobre exercícios com calculadora gráfica. Até ao próximo vídeo.